Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Vozes verbais. Enquanto usuários natos da língua portuguesa, nós fazemos a conversão de uma voz a outra de forma natural, de forma instintiva. Nós sabemos que existem as vozes ativa e passiva, certo? Então, quando eu digo assim a você, os profs compraram os livros, você entendeu que isso é uma ação praticada pelos profs. Os profs foram lá e compraram os livros. Então eu tenho uma ideia expressa de atividade, de algo ativo, de algo, como que eu posso dizer? De algo que alguém foi lá e realmente fez aquilo acontecer, de agente, tá? E aí, se eu perguntasse assim a você, transpasse para voz passiva, como que você faria isso daí? Você falaria, sem os apetrechos técnicos e linguísticos, o quê? Os livros foram lidos pelos profs, certo? Agora a gente só vai classificar o que é o que em cada parte, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim a você, os profs compraram os livros. Isso aqui é uma ideia de voz ativa, tá? Os profs é o sujeito, isso aqui é o sujeito, só que esse sujeito nós classificamos como sujeito agente, porque tem uma ideia de ação, de execução, de prática. Compraram é verbo, eu vou escrever, mas eu já vou explicar o porquê. Esse verbo é transitivo direto e os livros é o nosso objeto direto. Como assim? Não entendi. Se eu digo assim a você, os profs compraram, você vai entender alguma coisa? Você vai perguntar, compraram o quê? Né? Então fica vaga a ideia. Você não consegue entender, fica incompleto. Então, os livros é o complemento do meu verbo, tá? Veja que o complemento está imediatamente ao lado do verbo, está junto ao verbo. Então, o verbo, ele transita com o seu complemento de forma direta. É igual o trânsito, você transita de uma pista a outra. Você se mobiliza, você se move de uma pista a outra, você está transitando lá. Aqui é a mesma coisa, o verbo transita com o seu complemento de forma direta. Mas como assim de forma direta? Não tem ninguém atrapalhando ali no meio, impedindo alguma coisa, não tem preposição aqui no meio, é isso, entendeu? Então isso aqui é um verbo transitivo direto, e a resposta à sua pergunta, compraram o quê? Vai ser o objeto direto, tá? Isso aqui é o quê? É a voz ativa. Transpassando para a voz passiva, a analítica, porque você vai ver que tem a analítica e tem a sintética. No caso da analítica, vai ficar assim, os livros foram comprados pelos profs. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Por que passiva? Porque eu tenho uma ideia de passividade, de receptividade. Os livros foram comprados pelos profs. E analítica, porque eu tenho essa estrutura do verbo ser, que é foram, mais o particípio do verbo comprar. O que é particípio regular? É quando o verbo termina em ado e ido, tá? E pelos profs, vai ser o quê? Vai ser o agente da passiva. Por que vai ser o agente da passiva? Porque, veja, os livros foram comprados pelos profs. Foram comprados por quem? Alguém teve que ir lá e comprar. Então, por isso que é agente da passiva, porque eu tenho uma estrutura de voz passiva. E os livros aqui, nós classificamos esse pedaço como sendo o quê? Sujeito paciente. Porque ele sofre a ação. Então, os livros na voz ativa eram objeto direto e na voz passiva analítica ele se torna o sujeito paciente. Esse pelos profs, o agente da passiva, é opcional. Você pode colocar ou não, tá? Agora, como que eu faço para ter uma estrutura de voz passiva sintética? Como o próprio nome sugere, sintética, você vai sintetizar, você vai minimizar, você vai tornar a estrutura mais enxuta. Então, por exemplo, eu vou pegar o verbo que está no particípio aqui e colocar na terceira pessoa. Então fica como? Compraram. Compraram.
E aí eu vou colocar o se, o pronome apassivador se. Compraram-se os livros. Veja que isso daqui é o quê? É voz passiva sintética. Por que é voz passiva? Porque eu tenho uma ideia de passividade. Compraram-se os livros. Entende por que é passiva? E por que é sintética? Porque eu estou sintetizando por meio desse pronome apassivador aqui, que é o PA, ou partícula apassivadora. E o compraram, ele é o quê? Ele é o nosso verbo transitivo direto. Tá, gente? A voz passiva sintética também é conhecida como voz passiva pronominal. Um grande abraço, fiquem com Deus.